E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou passar então a resposta da segunda questão da nossa última prova, aquela questão do avião. O enunciado dela é esse daqui, ó. No videogame da figura, os aviões voam da esquerda para a direita segundo a trajetória y igual a 1 mais 1 sobre x, e podem disparar suas balas na direção da tangente contra pessoas ao longo do eixo x em x igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Determine se alguém será atingido se o avião disparar um projétil quando estiver em, primeiro, ponto 12, em segundo, ponto 3,5 terços. Bom, até aqui, até aqui, a, a questão era a mesma para quem fez a prova na sexta-feira e no sábado. A partir daqui fica diferente. Então vou primeiro resolver esses dois itens da questão, depois eu comento os outros, ok? Beleza, vamos ver se a gente entendeu então a questão. Tem aqui a trajetória, o aviãozinho vem aqui e de onde ele dispara, a bala sai da tangente, né? Então a trajetória da bala é a reta tangente ao ponto onde está o avião. E vai atingir, se atingir alguém, vai atingir quando ela acertar aqui um ponto X que seja inteiro, né? Porque é onde as pessoas estão posicionadas. Tá? As pessoas estão posicionadas X igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Resumindo, o objetivo é determinar a reta tangente, primeiro desse ponto, depois desse, e ver onde ela intercepta o eixo X. Se for um número inteiro, vai ter atingido alguém. Se não for, não vai ter atingido ninguém. É isso. Vamos lá. Para resolver o primeiro item, precisamos traçar então a reta tangente ao gráfico da função. Em que ponto? No ponto x igual a 1, porque é onde o enunciado está pedindo. Pede para ver se alguém vai ser atingido quando disparado do ponto 1, 2. Então a coordenada x é igual a 1, certo? Então o coeficiente angular dessa reta tangente vai ser a derivada da função f aplicada em x igual a 1, justamente do ponto de tangência, ok? Mas a derivada da minha função é menos 1 sobre x quadrado, que a derivada de 1 é zero, e a derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x quadrado. Quando eu aplico em x igual a 1, eu obtenho que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função neste ponto aqui é menos 1. Agora eu tenho o coeficiente angular e tenho um ponto. Posso traçar a equação posso determinar a equação da reta. A equação da reta então seria coeficiente angular x menos x0 mais y0. Resolvendo isso daqui, né, simplesmente distribuindo o produto, então eu chego que a equação da reta tangente é menos x mais 3. Beleza? Então essa aqui é a trajetória que a bala faz quando é disparado da posição 1, 2. Então disparado da posição 1, 2, essa é a trajetória da bala. Ela vai atingir alguém? Ainda não sei. Eu vou igualar a zero e ver se o resultado vai ser um x inteiro. Igualo a zero para saber onde intercepta o eixo x. E eu vou ver que vai interceptar o eixo x justamente em x igual a 3. E em x igual a 3 tem uma pessoa posicionada. Então sim, vai atingir alguém. Portanto, a resposta seria: vai atingir a pessoa que está posicionada em x igual a 3. Ok? Justamente isso que eu marquei de azul aqui, ó. Para responder o item B, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, simplesmente substituindo o ponto 1, 2 pelo ponto 3 meios, 5 terços. Só isso. Como eu fiz aqui. Eu até dei um Ctrl C, Ctrl V e fui mudando os valores só. Então agora, para resolver o segundo item, precisamos traçar a reta tangente ao gráfico da função no ponto x igual a 3 meios. Porque o coeficiente angular é calculado
no ponto de tangência. Vou disparar a bala do ponto x igual a 3/2. Então, quero determinar a reta tangente que passa por este ponto aqui. Então, o coeficiente angular é a derivada aplicado neste ponto. Fazendo as continhas aqui, eu obtenho que o coeficiente angular da minha reta é menos 4/9. Essa reta que dá a trajetória da bala quando disparada desse ponto. Consigo então determinar a equação da reta, já que eu tenho o coeficiente angular e o ponto. Coeficiente angular, x menos x0 mais y0. Resolvo aqui as continhas e chego nesta equação da reta. Menos 4/9 de x mais 7/3. Ok? Igualo Rx a zero para saber onde vai interceptar o eixo x e descubro que vai interceptar o eixo x em 21/4. 21/4 não é uma posição que tem alguém, porque não é um número inteiro. Então nesta posição não tem ninguém. Então o projétil não vai atingir ninguém quando for disparado da posição 3/2, 5/3. Porque ao disparar um projétil dessa posição, ele vai chegar no eixo x em x igual a 21/4, onde não tem ninguém. Ok? Beleza. Até aqui eu acho que foi legal, pessoal. Não deve ter muita gente que errou até aqui, mesmo porque essa questão estava na lista, né? Esses dois itens estavam na lista, então eu acredito que quase ninguém ou ninguém tem errado isso. Ainda não corrigi essa questão, mas acredito que ninguém tem errado isso daqui. Bom, aqui muda. Para quem fez a prova na sexta-feira, eu tenho este enunciado aqui. Existe uma posição adequada para o avião disparar se o objetivo é atingir a pessoa em x igual a 4? Se sim, quais as coordenadas dessa posição? Então agora é o contrário. No item anterior eu dei o ponto da trajetória do avião, de onde ele vai disparar o projétil, e queria saber onde acertaria. Agora é o contrário. Eu quero acertar x igual a 4. De onde eu tenho que disparar? Se é que existe uma posição adequada para se acertar x igual a 4. Então era isso que eu pedia para ser feito aqui no item C. Já para a turma de sábado, eu mudei de x igual a 4 para x igual a 5. Não faz diferença nenhuma nos cálculos. A única coisa é que no lugar do 4 você vai pôr 5 e vai resolver normal. Só que na turma de sábado tinha esse item a mais aqui, que diz o seguinte: mostre que todos podem ser atingidos sem determinar as respectivas retas tangentes. Então eu queria que você provasse que sempre teria uma solução, né? Dado x igual a 1, tem uma solução. X igual a 2, tem uma solução. X igual a 3 também, né? Assim por diante. Ou seja, mostra que para cada x igual a existe um ponto que pertence à curva, né? Que é um ponto de onde você vai disparar o projétil, em que esse projétil vai atingir a pessoa que está em x igual a. Então, a pessoa que está resolvendo a prova, que ela leu o item D, ela já sabe que o item C é verdadeiro, que vai atingir alguém, só precisa saber qual é a coordenada. Porque, ó, existe uma posição? Aqui eu estou falando para mostrar que existe, então beleza, você sabe que existe. Então só tem que determinar as coordenadas. Já para a turma de sábado, ele primeiro precisava decidir se existia ou não, mas a dificuldade é extremamente parecida. Bom, o que eu vou fazer aqui nesse vídeo? Só vou resolver o item D, porque a estrutura de resolução é a mesma para os outros itens, só substituindo A por 4 ou por 5. Então vou resolver o caso geral, em que eu coloco x igual a A. Se eu trocasse A por 4 por 5, a resolução seria exatamente a mesma. Então vou resolver só o item D, que é o caso geral. Beleza? Olha só. Uma reta qualquer que passe pelo ponto A0, ou seja, x igual a y igual a 0,
ela tem a seguinte forma. Vai ser um número que multiplica x menos a. Esse número aqui é o coeficiente angular da reta e não tem aquele termo independente, porque eu quero que ela intercepte o eixo x. Então vai ser simplesmente m vezes x menos a. Quando o x vale a, fica m vezes 0, dá 0, ok? Então qualquer reta que passe por esse ponto tem esse formato. Eu só preciso saber quem que é esse m aqui, que vai fazer com que essa reta tangencie a função. Bom, se eu quero uma reta com essa forma, em que vai tangenciar a função, esse m, que é o coeficiente angular dessa reta, tem que ser a derivada da função em algum ponto. Então, beleza, ó. Coeficiente angular é a derivada da função em algum ponto que eu nem sei quem que é. É quem eu quero descobrir. Eu quero descobrir se tem um ponto onde o coeficiente angular dessa reta é igual ao coeficiente angular da reta tangente à função naquele ponto. Mas se eu fizer só isso, eu posso simplesmente conseguir uma reta que tenha o coeficiente angular aqui, mas que não tangencie. Tá certo? Pode ser simplesmente uma reta paralela, ter o mesmo coeficiente angular. Para tangenciar, eu vou ter que impor outra condição, que a reta coincida com o valor da função quando eu aplico em x igual a xa. Certo? Então, eu vou ter uma reta cujo coeficiente angular é a derivada da função no ponto x índice A, e no ponto x índice A, o valor da minha reta é igual ao valor da função. Aí sim, aí eu estou chegando numa reta que tangencia a função em x índice A e que, quando x vale A, o resultado dela é zero, ou seja, ela intercepta o eixo x justamente em x igual a A. Ok? Aí beleza. Basta então resolver essa equação aqui, ó. Qual que é esse x índice A, então, que resolve isso? Então, eu vou substituir a expressão da reta e a expressão da função, gerando essa equação que eu vou buscar uma solução. Então, por um lado, aplicando aqui o r de x em x índice A, eu vou ter menos 1 sobre x índice A ao quadrado vezes x índice A menos A. Isso aqui é o valor da reta em x igual a x índice A. Este aqui é o valor da função em x igual a x índice A. Ok? Tá. Vou multiplicar toda a equação por x índice A ao quadrado para tirar esse termo aqui do denominador e ao mesmo tempo esse daqui. Porque aqui vai ficar x índice A ao quadrado mais x índice A ao quadrado sobre x índice A vai dar só x índice A aqui. Elimino os denominadores de todo mundo. Ok? Vamos lá. Fazendo isso então, eu chego nessa equação. Tem esse sinal de menos aqui, eu vou passar todo esse termo para o outro membro da equação. Vem com sinal positivo. Vou juntar os termos que tem o x índice A. E vou virar o bife aqui para ficar com uma aparência mais agradável, né? Mas como a gente está mais acostumado. Beleza? Então eu cheguei nessa equação do segundo grau. X índice A ao quadrado mais 2 vezes x índice A menos A igual a zero. Se esta equação tiver solução, significa que tem uma posição de onde eu posso acertar a pessoa que está lá no x igual a A. Mas esta equação do segundo grau sempre tem solução. Por quê? Porque o delta dela é positivo. Olha só. B ao quadrado, que é 4, menos 4, vezes quem multiplica o x ao quadrado, vezes o termo independente. Então fica 4, que multiplica 1 mais A. Só que esse A é um cara positivo, porque ele é 1, ou 2, ou 3, ou 4. Então esse termo aqui é positivo. Sendo o delta positivo, esta equação aqui sempre tem solução.
Mas será que vai resolver o meu problema? Bom, tem que ser o seguinte, esse meu x índice A aqui, ele também tem que ser positivo. A minha função só está definida para x positivo. Então, como eu já vou descartar a raiz negativa aqui, porque seria um número negativo, o que vai me servir é só com um sinal positivo. Tenho que ver se esse termo todo aqui é positivo. Se for positivo, sempre vai ter solução. Bom, 4 vezes alguma coisa aqui, esse 4 eu vou tirar da raiz, vem como 2, coloco o 2 em evidência, e eu vou chegar nesse termo aqui, ó, raiz de A mais 1 menos 1. Raiz de A mais 1, obviamente, é maior do que 1. Então, esse termo aqui, que é o termo entre parênteses, que vai ser justamente a minha resposta, x índice A, é sempre positivo. Então, ó, eu mostrei que para A igual a 1, A igual a 2, A igual a 3, A igual a 4 e A igual a 5, sempre vai ter uma posição de onde eu posso atingir essas pessoas aí. Observe que eu não determinei uma reta tangente específica para cada um. Eu fiz o caso geral, mostrei que o caso geral sempre vai ter solução. Ok? Então se eu quero saber de onde que eu tenho que disparar para atingir a pessoa que está lá em x igual a 4, só substituo aqui. Vai ficar raiz de 4 mais 1 menos 1. Ou seja, raiz de 5 menos 1. Então, desta posição aqui, que aí o y vai ser esse aqui. Então, da posição x igual a raiz de 5 menos 1, eu vou atingir a pessoa que está lá em x igual a 4. Quero atingir a pessoa que está lá em x igual a 5. Coloca aqui, ó. No lugar do A, você põe 5. A mais 1 vai dar 6. Então, vai ficar raiz de 6 menos 1. Então, é de x igual a raiz de 6 menos 1 que eu atinjo quem está na posição 5. Então, resolvendo o item D, eu já resolvo automaticamente o item C. Ok? Aí vou lá, substituo, já vou ter que realmente vai atingir e eu vou ter as coordenadas. O x vai ser esse, o y vai ser simplesmente eu aplicar esse ponto aqui, ó, na função 1 mais 1 sobre x. Tá aqui, ó, 1 mais 1 sobre x. Aí eu só fiz umas continhas aqui para deixar aqui talvez num formatinho mais bonito. Ok? É isso aí, pessoal. Só que olha só que legal. Aqui acabou a questão. Mas eu queria mostrar para vocês uma outra coisa. Queria mostrar para vocês aqui no GeoGebra como que fica isso, e é bem interessante. Então já deixei previamente preparado aqui. Já tracei aqui a função 1 mais 1 sobre x. Agora o que eu vou fazer? Vou determinar um ponto A. Olha só para você ver que legal. Meu A eu quero igual a 5, por exemplo. Ok? Beleza. Vou determinar um M, que é um coeficiente angular. Vou pegar, por exemplo, M igual a 1. Certo? M igual a 1. Aí, eu vou criar uma reta que vai ser da seguinte forma, ó. R de x igual a M que multiplica x menos A. Enter. Tá aqui, ó. Tá passando pelo ponto x igual a 5. Ok? Tá passando pelo ponto. Tudo bem? Vou mudar esse meu coeficiente. Eu mudo. M igual a menos 1. Continua passando ali. Só vou destacar esse ponto aqui fazendo assim, ó. P igual. Quero destacar o ponto, então eu vou colocar aqui A, vírgula 0. Pronto, ele colocou ali o ponto para mim, ponto de pessoa, né? Se eu mudo A, né, eu coloco aqui, por exemplo, A igual a 4, ele muda lá o A. Eu vou deixar aqui A igual a 5 por enquanto. Beleza? Tá. Mas observe que ela não tá, a reta não está tangenciando. Porque esse meu M aqui eu estou mudando ele. Vou ter que ser um pouco... vou colocar aqui menos meio, então. Menos 1 sobre 2. Onde que eu coloquei isso? Coloquei no valor de B. Quem que é esse B aqui? O B não é nada. Não sei o que ele está fazendo aqui.
Vou apagar esse B aqui. Não tem nada a ver esse B. Vou colocar aqui m igual menos 1 sobre 2. Ó, já estou quase tangenciando. Vou colocar m igual menos 1 sobre 3. Ah, agora ficou muito. Eu não posso ficar tentando. Tem que usar o que eu sei. A teoria, esse m vai ter que ser o coeficiente angular de alguém. Então, primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Vou determinar a derivada da função. Então, vou escrever f' de x igual a derivada. Aí eu clico aqui, ó, derivada da função. Coloco aqui a minha função f de x. Beleza? Ele fez a derivada, ó. Tá aqui. Mas eu vou pedir para não mostrar no gráfico. Mas está feita a derivada. Ok? Agora eu vou falar o seguinte. Que esse meu m, ele é igual a derivada, por exemplo, de 1. Certo? Não é, né? Agora o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, x índice A. X índice A igual a menos 1, por exemplo. Não, menos 1 não. X índice A igual a meio. E agora eu vou falar o seguinte, que o meu m, ele vai ser igual a f' de x índice A. Tá ali, ó. Pronto. Agora já tenho tudo aqui, pessoal, ó. Eu tenho A, tenho M, que é a derivada em x índice A, e tenho aqui o x índice A, e vai passar pelo ponto A e 0. Tá? Todas as minhas informações estão aqui. Tem a reta, tudo. Né? A minha reta vai ser sempre M que multiplica x menos A. Então o que que acontece? Agora ficou muito fácil. Eu determinei quem que é esse x índice A, teoricamente. É só eu substituir aqui que tudo dá certinho. Olha que legal. Vou colocar assim, ó. O meu x índice A nada mais é do que quem? Vai ser raiz. Então vou colocar aqui 1 mais A. Vai ser raiz disso daqui. Então vou elevar aqui a meio. Raiz disso daqui menos 1. Ok? Olha lá, tangenciou. Que legal. Por que que tangenciou? Porque eu escolhi o x índice A da forma que eu encontrei lá teoricamente. Então, para este x aqui, vai ser justamente um cara que está aqui, ó, 1.449 alguma coisa. Então, para este x aqui, eu vou calcular o coeficiente angular dele. Com esse coeficiente angular, eu determino a reta tangente, que vai, então, tangenciar nesse ponto e atingir lá no ponto A0. E agora que eu escrevi o m utilizando essa fórmula, eu posso mudar o A, e conforme eu vou mudando o A, ele vai mudando tudo. Ah, quero aqui A igual a 6, por exemplo. Nem tinha 6, mas eu coloco aqui, ó, pronto. Ó, ele já vem aqui uma reta que tangencia a função e que passa por x igual a 6. Ah, agora eu quero A igual a 3. A igual a 3. Enter, tá lá, ó. Lembra que quando A valia 3, eu vou estar em que ponto aqui, ó? Vou estar aqui no ponto 1, 2, certo? Vou até marcar esse ponto aqui, ó. Vou vir aqui marcar ponto e vou pegar a intersecção pra gente ver quem que é. Então aqui eu tô na intersecção. Aqui, ó. 1, 2, certo? Então o ponto de intersecção é o ponto 1, 2. Beleza? Bom, vou colocar aqui, ó. Quero aqui A igual a 2. A igual a 2. Olha lá, ó.
Ele me dá a coordenada aqui, né? Só tá marcando ponto lá, mas tá dando ponto aqui de tangência, uma reta tangente à curva. Então dessa posição eu disparo para acertar o 2. Ah, quero acertar o x igual a 1. X igual a 1. Opa, x igual a 1 não. É a igual a 1. Caramba. Deixa eu tirar isso daqui. Só para estragar o vídeo no final, né? Tá aqui então. A igual a 1. Tava indo tão bem. Ali, ó. Então é isso aí, gente. Ah, mas você pode também pegar um número que não é inteiro. No exercício pediu. Mas quando a gente resolveu para um A qualquer desde que ele fosse positivo. A única imposição que a gente fez é que o A seria positivo. Então se eu quiser acertar, por exemplo, 2,5, né? De onde que eu tenho que disparar para acertar em 2,5? Tem uma resposta também, colocar A igual 2,5. Tá lá, olha, vai uma reta passando por 2,5 que tangencia a curva. Então eu espero que vocês tenham gostado, principalmente dessa parte aqui do GeoGebra, para a gente colocar as coisas de forma geral, tá vendo? Ao invés de você colocar as coisas fixas, coloca tudo através de função, escreve a teoria que você aprendeu. O r de x vai ser o coeficiente angular vezes x menos a. O a é um valor que eu vou ficar mudando, e conforme eu mudo o a, eu mudo o coeficiente angular, eu mudo o ponto de intersecção. Ok? Então você escreve como a derivada da função aplicada em x índice a, mas o x índice a é uma função aqui que depende do a, certo? Então é umas coisas interessantes que dá para fazer aqui no GeoGebra aqui, é bem instrutivo, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí. Até mais.